Para você, meu amigo ligado no nosso canal de notícias, veja como o Congresso aliviou nas mudanças para você que é mais pobre e que estava preocupado com a reforma da Previdência Social. Os pontos mais importantes, tudo que aconteceu e como você que recebe um pouco menos, será beneficiado com a reforma da Previdência. Você confere agora no canal de notícias. A matéria já está lá no site Extra e a gente vai desenrolar ela para você aqui no canal de notícias. A votação da reforma da Previdência em primeiro turno no Senado foi concluída na última quarta-feira, dia 2, e a expectativa é que a apreciação em segundo turno na Casa ocorra na próxima semana, com a promulgação da proposta logo em seguida. Duramente criticada pelo impacto nas parcelas mais pobres da população, o texto sofreu modificações importantes do Congresso. Foram retiradas, por exemplo, novas regras pelo governo para benefício assistencial concedido a idosos e às pessoas com deficiências, ambos de baixa renda e que recebem o BPC-Loas. Além das regras mais duras para as aposentadorias rurais, os parlamentares ainda garantiram que a pensão por morte não seja inferior ao mínimo e mantiveram o pagamento do abono salarial PIS/PASEP a quem ganha até 2 salários mínimos. Então, para você aí no caso ficar sabendo o que foi decidido, Fábio Zambiti, professor de Direito Previdenciário do IBMEC do Rio de Janeiro, trouxe as mudanças que foram favoráveis aos trabalhadores. O grande problema é que as pessoas mais simples representam a imensa maioria da clientela favorecida pelo sistema de previdência social. Então, qualquer mudança nesse sentido deve-se criar regras mais suaves. Faz, nesse caso, muita diferença. O governo, quando busca alcançar uma determinada economia, acaba desfavorecendo a clientela. Mas, né, no caso aí, que são as classes mais necessitadas, mas sabemos que havia uma gordura para ser queimada, então o texto final ficou dentro do que se esperava, explicou o presidente. O presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, no caso, a presidente, Adriane Bramante, acredita que ainda existem pontos que poderiam ser melhorados na reforma. O texto ficou melhor, sem dúvida, mas parlamentares deram com uma mão e tiraram com outra. Há vários pontos que prejudicam os trabalhadores, como no cálculo do benefício, que passa a considerar 100% das contribuições feitas pela pessoa ao longo da vida toda, incluindo as de valor mais baixo e não apenas as 80 maiores contribuições, o que reduz a renda inicial, ponderou a Adriane. Além disso, a advogada argumentou que a PEC paralela, que reúne algumas mudanças no projeto original e que vai tramitar separadamente no Congresso, vai gerar um aumento de número de processos na Justiça, a chamada judicialização. Isso porque muitos trabalhadores se aposentarão ou darão entrada em benefício durante o intervalo da promulgação da reforma da Previdência. E essa aprovação do texto paralelo, a criação da PEC paralela e o Senado assumindo, no caso, que a reforma está ruim, mas sem querer voltar o texto para a Câmara, a questão é que entre uma proposta e outra haverá prejuízo para quem ficar nesse intervalo. Por exemplo, um dependente menor de idade teria direito ao adicional de 10% na pensão por morte, de acordo com o texto da reforma, mas, segundo a PEC paralela, ele teria direito a 20%. Se ele passar a receber o benefício antes da aprovação da PEC, poderá buscar a Justiça depois receber a reparação. Então, confira agora os pontos que ficaram mais vantajosos para o trabalhador. Para começar, o BPC-Loas. Na proposta original, o benefício de prestação continuada atualmente é pago a idosos de 65 anos e pessoas com deficiências até um quarto do salário mínimo por pessoa, que daria R$ 249,50. Hoje, nesse caso, eles teriam o valor reduzido de um salário mínimo para, no caso, R$ 400. Mas agora, com a aprovação no Senado, isso tudo mudou. O relator da reforma na Câmara dos Deputados, Samuel Moreira, retirou esse trecho da reforma e os seus senadores concordaram com a supressão da medida. Com isso, ficará mantida as regras atuais do BPC-Loas e o valor será de um salário mínimo.
Para os trabalhadores rurais, a aposentadoria rural, na proposta original, o texto enviado pelo governo previa aposentadoria aos 60 anos para homens e mulheres que trabalhassem no campo, exigindo um mínimo de 20 anos de contribuição. Mas isso tudo mudou. Com a aprovação do Senado, a Câmara dos Deputados modificou o texto, mantendo as regras atuais para trabalhadores rurais. O texto, aí no caso, o Senado, por sua vez, não fez nenhuma alteração nesse ponto. Assim, os trabalhadores rurais continuam a receber, com 55 anos as mulheres e 60 anos os homens, além de 15 anos de trabalho no campo para conseguir se aposentar. Agora que vem a treta. Pensão por morte. Na pensão por morte, a proposta original, pelo texto enviado pelo governo, o valor da aposentadoria, no caso aí da pensão, seria uma cota de 50% mais 10% por dependente. Ou seja, uma viúva sem filhos só vai receber 60%. Caso tivesse um filho, receberia 60% e assim sucessivamente até completar 100%. Como ela foi aprovada agora no Senado, olha a treta que esses caras arrumaram. Na Câmara, os deputados fizeram uma modificação no texto original, segundo a qual a pensão estaria garantida a um salário mínimo somente a dependente, no caso não tivesse outra fonte de renda formal que somasse a um salário. Se tivesse uma renda formal acima do piso nacional, a pensão poderia ser menor do que o mínimo, mas os senadores decidiram que, dependente terá renda ou não, está assegurado pelo menos o piso de um salário mínimo para pensões. Na PEC paralela, na proposta que tramita separadamente no Senado, o texto determina que dependentes que tiverem até 18 anos de idade terão direito a uma cota dobrada, ou seja, 20%. Com isso, o valor da pensão de uma viúva com um filho menor de idade, por exemplo, em vez de ser de 70%, passaria a ser 60%, mas essa proposta ainda vai tramitar no Congresso Nacional por um tempo ainda indeterminado. Ou seja, hoje, o que foi decidido sem a PEC paralela, se a viúva não tiver nenhuma fonte de renda, ela vai receber o salário mínimo. Se a viúva tiver algum ganho, ela vai receber 60%. E se ela tiver um filho menor de idade, mais 10%. Se ela tiver 2, 20%. Se ela tiver 4, 40%. E se ela tiver 5, aí recebe o valor integral até ele completar 18 anos. Quando a PEC paralela for, aí no caso, aprovada, se é que ela vai ser, aí vai mudar a situação. Se você nesse tempo aí ficar viúvo ou viúva e receber a sua aposentadoria com valor menor, e quando a PEC paralela for, no caso, aprovada, você vai ter que buscar o seu direito na justiça para poder receber o valor correto. Então, fica ligado o que eles vão decidir entre uma PEC e outra e quais são os prejuízos nesse caso. E o quarto ponto, que é um ponto bastante importante para o trabalhador, é relacionado ao PIS/PASEP, o abono salarial. No caso, a proposta original queria abaixar de 2 salários mínimos para 1.364. Agora, isso tudo mudou. O Senado não vai mexer, manteve a regra atual, ou seja, quem tem direito a receber o abono salarial, no caso, os trabalhadores, serão aqueles que receberão até 2 salários mínimos por mês. Ok? Você ainda tem alguma dúvida dessas mudanças? Gostou da reforma do jeito que ela foi feita para você que é trabalhador e que não ganha um valor aí muito alto? Deixe um comentário no vídeo, compartilhe com seus amigos e se tiver dúvida, você já sabe, só comentar que a gente responde. Se inscreve no canal, a gente fica por aqui. Um abraço a todos. Quem quiser conferir a matéria, ela já está lá no Extra e ela foi publicada hoje, 3 de outubro de 2019. Esse é o seu canal de notícias. Vem junto!